Olá pessoal, tudo bom com vocês? A partir de agora estarei dando início à segunda parte de Collections. Falarei para vocês sobre tuplas e keyword list. Em Elix, tuplas são uma estrutura de dados composta por um número fixo de elementos, que podem ser de tipos diferentes. Elas são usadas para armazenar dados de maneira ordenada e, ao contrário das listas, têm um tamanho fixo após sua criação. Diferente das listas que podem sofrer alterações, tuplas são imutáveis. Em outras palavras, seus elementos não podem ser alterados. Além disso, ela pode armazenar diferentes tipos de dados, como veremos nos próximos exemplos a seguir. Este primeiro exemplo com a variável a, vemos uma string, um número e um ato. E usaremos a função stuple para ver se é uma tupla. Vamos imprimir. Ó, ele retorna, ou seja, é uma tupla. Para definirmos uma tupla, utilizamos chaves ao invés de colchetes, que são usadas nas listas. Se quisermos também ter acesso aos elementos de uma tupla, podemos usar elen, que é a abreviação de element, inserindo a tupla ou sua variável, a variável que tem a tupla, e o índice do elemento. Para definirmos uma tupla, utilizamos chaves ao invés de colchetes que são usados nas listas. Se quisermos também ter acesso aos elementos de uma tupla, podemos usar elen, que é uma abreviação de element, criando a tupla ou a variável que armazena a tupla, e o índice do elemento. Tenham em mente de vocês que o índice de uma tupla inicial é sempre 0. Criamos aqui elemento 1, 2 e 3 e usamos o elen com a variável que tem a tupla, que é a nossa tupla aqui, e os seus índices 0, 1, 2, que seguindo a lógica vai imprimir Antônio, 35 e masculino. Vamos imprimir Antônio, 35 masculino. Exatamente como eu disse para vocês. Também é possível armazenar listas dentro de uma tupla. Temos a nossa tupla 1 aqui e temos duas listas, uma lista de string e uma segunda lista chamada 1, 2, 3. Visualmente parece que tem 6 elementos dentro de uma tupla, mas como é uma tupla feita com listas, na verdade só há 2 elementos. Usamos o elen para saber o elemento 0, que será a lista 1, e o elemento 1, que será a lista 2, e depois imprimimos. Ó, o primeiro elemento é a lista de string, e o segundo elemento é 1, 2, 3. A função tuple size calcula a quantidade de elementos de uma tupla. Temos aqui a nossa tupla, já sabemos que ela tem 2 elementos. Usamos o tuple size nela, armazenamos numa variável tamanho e depois imprimimos. Vamos imprimir. Ó, retorna 2 elementos, que é exatamente o que tem dentro desta tupla. Para alterar uma tupla, precisamos criar uma nova tupla, e para isso usaremos a função putElen. Nela inserimos a tupla, o seu índice correspondente e por último o seu novo valor. Temos aqui a nossa tupla, armazenamos numa variável chamada tupla2, e para formar uma nova tupla, inserimos primeiro a tupla que será usada, depois o segundo elemento que será alterado, que no caso é o elemento de índice 2, ou seja, OK, e aqui botamos a nova informação, que no caso será retirado OK para colocar confirme. Vamos imprimir. Testando elementos confirme ao invés de OK. A função append adiciona elementos no final de uma lista. Temos a nossa tupla aqui e adicionaremos o elemento 25 dentro da segunda tupla usando a função tuple append. Armazenamos na variável novo elemento e vamos imprimir. Olha aqui, testando elementos OK e 25, ou seja, tivemos um novo elemento adicionado. A função delete@add remove um elemento da tupla de acordo com o seu índice. Temos aqui a nossa tupla e queremos remover o elemento de índice 2, que seria aqui o OK. Usamos o delete@add, armazenamos numa variável e vamos imprimir. Testando elementos. O OK não retorna porque ele foi removido. A função duplicate vai duplicar o elemento passado pela quantidade de vezes que for determinada. Temos a nossa tupla aqui. E aqui, o segundo elemento, eu decido quantas vezes a nossa tupla será repetida na prática. Ou seja, duplicado. Armazeno numa variável. Imprimo. E ó, testando elementos OK, testando os elementos OK. A tupla foi duplicada. A função insert@add tem quase a mesma utilidade da função putElen. Porém, em insert@add, nós podemos escolher onde inserir o novo elemento através do seu índice.
Temos aqui, usamos a função insert@, e usamos a tupla 2, que já estamos usando como exemplo há um bom tempo. Escolhemos o seu índice, no caso, o novo elemento será inserido no índice 3, e este novo elemento se chamará status, ou seja, na prática este elemento aqui irá no final da lista que nós já temos, aquela que termina com OK. Armazenamos numa variável inserir e imprimimos. Testando, elementos OK, status. O elemento que eu inseri, eu optei por inserir no final. A função product calcula o produto de dois elementos de uma tupla. Lembre-se, a tupla em questão só pode conter números. Porém, pode ser inserido quantos números for necessário. Eu poderia botar 10 números que ele calcularia o produto desses números. Mas se tivesse uma string ou um ato, daria um erro. Para ficar fácil, eu só vou botar dois números. Temos a nossa tupla 3. Usamos a função tuple_product. Armazenamos numa variável e vamos imprimir. Retorna 270. A função sum segue a mesma lógica da função product. A diferença é que ao invés de multiplicarmos, vamos somar os números. Vamos imprimir e retorna 93. 90 mais 3, 93. E por fim, temos tuple_toList, que converte uma tupla em uma lista. Temos aqui a nossa tupla, fechada com chaves, como é o padrão de uma tupla. Armazenamos na variável tupla 4 e vamos converter usando a função tuple_toList para que vire uma lista. Armazenamos na variável converter e vamos imprimir para vocês primeiro a tupla original e depois ela convertida em lista. Vamos imprimir. Ó, temos aqui o exemplo para vocês, a tupla original e agora ela convertida em lista. E assim finalizamos o assunto de tuple. Agora eu começarei para vocês keyword list.